Fala aí galerinha boa, estamos de volta com a parte 2 do nosso especial de Halloween. No vídeo de hoje, bora trocar uma ideia sobre as obscuras tardes da TV dos anos 90 e seus filmes de terror para toda a família. Mas primeiro não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Eu sou o Leandro e voltamos depois da vinheta. Para quem vive em Marte ou é da geração Enzo, que afinal não sabe nem o que é TV aberta, a Sessão da Tarde é um programa de TV que, como o nome já sugere, passa nas tardes da TV Globo. Esse quadro é conhecido por sua diversidade de filmes, incluindo comédias, dramas, aventuras e, ocasionalmente, filmes de terror. O programa é planejado para um público amplo, incluindo crianças, adolescentes e adultos. Portanto, os filmes escolhidos geralmente têm classificação indicativa adequada. Mas nos anos 90, meus amigos, eles não eram tão family friendly assim. A parada era outro patamar. Pensando nisso, trouxemos alguns filmes de terror que passaram na Sessão da Tarde que atualmente não passariam assim tão de boa na TV aberta. Bora começar essa lista muito bem com Os Fantasmas Se Divertem, ou no nome original, Beetlejuice, que significa mais ou menos ali em tradução literal, suco de besouro. É um filme de comédia e fantasia dirigido por Tim Burton e lançado em 1998. O enredo segue um casal recém-falecido, Adam e Barbara Maitland, interpretados por Alec Baldwin e Geena Davis, que se tornam fantasmas e ficam presos em sua casa. Quando uma família excêntrica liderada por Charles e Delia Ditz, interpretados por Jeffrey Lopes e Catherine O'Hara, se muda para casa, os fantasmas tentam assustá-los para que saiam. No entanto, eles logo percebem que são ineficazes nessa tarefa e acabam recorrendo a Beetlejuice, um bioexorcista fantasma interpretado por Michael Keaton, para ajudá-los a afugentar os vivos. O filme é uma comédia de terror única que combina elementos sobrenaturais com humor negro. Ele se tornou um clássico cult e foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. Os Fantasmas Se Divertem é lembrado por sua originalidade e continua a ser apreciado por gerações de fãs do cinema. Além de ser um ótimo filme, é claro, para você traumatizar o seu Enzo. Bora dar continuidade a essa lista com Elvira, Rainha das Trevas, ou no título original, Elvira, Mistress of the Dark. Esse aqui não é impróprio nem tanto assim pelo terror, sabe? Mas em época de banheira do Gugu até que tá valendo. É um título de comédia e terror lançado em 1999, estrelando a atriz Cassandra Peterson no papel de Elvira, personagem icônica e bem popular pelos seus atributos naturais. O enredo, é claro, gira em torno de Elvira, uma apresentadora de TV de horrores de Los Angeles, conhecida pelo seu estilo assim voluptuoso e seu senso de humor sarcástico. Quando ela herda uma casa de sua tia-avó em uma pequena cidade chamada Farewell, ela decide visitar o lugar para reivindicar sua herança. No entanto, Elvira descobre que sua tia-avó era uma bruxa e que a cidade é extremamente conservadora e supersticiosa. Elvira enfrenta preconceito e hostilidade dos moradores enquanto luta para descobrir o seu verdadeiro legado. Se importa não, Elvira, na verdade é tudo recalque. Agora vamos falar sobre Poltergeist, um filme de terror sobrenatural lançado em 1982, dirigido por Tobe Hooper e produzido por nada mais nada menos que Steven Spielberg. O filme é conhecido por uma combinação de elementos de terror sobrenatural e a história é centrada sobre uma família, tipo de filme que a Valentina chora e a mãe não vê. O enredo segue a família Freelings, que vive uma vida pacífica nos subúrbios até que eventos paranormais começam a ocorrer na sua casa. Esses eventos incluem objetos se movendo sozinhos, aparições e perturbações noturnas. Mas tudo se complica quando a filha mais nova acaba sequestrada através de uma televisão por forças sobrenaturais que habitam a casa. Tranquilinho, né? A família então decide pedir ajuda a especialistas em fenômenos paranormais para resgatar a criança e lidar com os acontecimentos aterrorizantes que cercam a casa. Esse filme é notável por seus efeitos especiais inovadores, principalmente pelas cenas que os objetos se movem sozinhos ou por cenas do mundo sobrenatural. Ele também é conhecido por uma série de lendas urbanas e histórias sobre maldições relacionadas a eventos ocorridos durante e após a produção. Isso inclui a morte de alguns membros do elenco em circunstâncias trágicas. Bizarro, né? Esse aqui eu tenho certeza que você teve pesadelo, nada mais nada menos que Gremlins. É um filme de comédia e terror dirigido por Joe Dante e lançado em 1984. O filme se tornou um clássico cult e é bem conhecido por seus personagens fofos e travessos chamados Mogwai,
que se transformam em criaturas perigosas chamadas Gremlins quando não seguem certas regras. A história começa quando um jovem chamado Billy Peltzer recebe um presente de Natal do seu pai, um adorável Mogwai chamado Gizmo. No entanto, ele recebe um conjunto de regras escritas para cuidar do seu novo bichinho, incluindo evitar a exposição à luz forte, não alimentar depois da meia-noite e não molhá-lo. Quando essas regras são quebradas, acidentalmente uma nova geração de Mogwai nasce, e eles se transformam em criaturas maliciosas chamadas Gremlins. Essas criaturas começam a causar estragos na pequena cidade de Kingston Falls. Cabe a Billy e seus amigos impedir a destruição. Esse título é notável por sua capacidade de equilibrar cenas fofas e engraçadas com outras de terror, e uma série de incidentes caóticos e mortais, é claro. E também é um ótimo filme para ensinar aos seus filhos a seguirem as regras. O filme que a gente vai falar agora mexe com o medo real de muita gente, nada mais nada menos que a aracnofobia. É um filme de terror e suspense lançado em 1990 e dirigido por Rick Marshall. Como o nome já sugere, o foco do filme é explorar as aranhas como principal fonte de terror e suspense. Todo mundo tem uma tia que morre de medo de aranha, se por acaso você não é essa tia. A história segue um médico chamado Dr. Houston e sua família, que se mudam para uma pequena cidade da Califórnia. Logo eles descobrem que a cidade está infestada de aranhas venenosas de uma espécie exótica. Quando moradores da cidade começam a ser mordidos e mortos por essas aranhas, o Dr. Jennings e o exterminador de pragas Delbert McClintock precisam enfrentar a ameaça para salvar a cidade. Olha que beleza, com esse filme na sessão da tarde, o Gael vai passar de acordar para matar aranha e não porque tá com medo do Roblox. Para fechar essa lista com chave de ouro, bora falar de A Volta dos Mortos-Vivos ou The Return of the Living Dead, um filme de terror lançado em 1985. O título é notável por sua abordagem única no gênero de zumbis ao misturar horror com humor ácido. O filme começa quando dois funcionários de um depósito de suprimentos médicos desavisadamente liberam um gás tóxico que reanima cadáveres em um necrotério próximo. Os zumbis resultantes são diferentes dos tradicionais, pois são rápidos, inteligentes e têm desejo por cérebros humanos. A história segue um grupo de pessoas que tentam sobreviver à invasão zumbi enquanto lida com o governo. Ou seja, uma trama digna das teorias da conspiração do seu cunhado. É isso aí, galerinha boa. Para fechar o nosso especial de Dia das Bruxas, trocamos uma ideia sobre filmes de terror que não seriam tão bem vistos se passassem atualmente na sessão da tarde. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixar o joinha para o YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Muito obrigado pela audiência e tenha ótimos sonhos essa noite.